Nesse vídeo vou estar comentando a respeito do Salmo de número 4, Salmo em que muitas pessoas utilizam para combater o medo. O primeiro versículo do Salmo número 4 diz o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. A angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui claramente nós podemos ver que Davi ele está exaltando a Deus, dando ênfase à justiça. E essa justiça de Deus, essa justiça divina, só pertence a Deus. Nós podemos encontrar na Bíblia algumas passagens que diz que minha é a vingança. Essa questão da vingança é da parte de Deus. Vingança sobre as pessoas que cometeram erros graves, pessoas que não se arrependeram, pessoas de olhar altivo, pessoas que de dura cerviz, que não mudam, não querem mudar, não reconhecem que estão em pecado, não reconhecem que estão num mau caminho e elas acreditam veementemente que estão fazendo as coisas corretas, mas elas não conseguem olhar para elas mesmas. Elas só conseguem olhar para a vida das pessoas. E acredite ou não, existem pessoas assim. E Deus irá tratar futuramente, caso essa pessoa não mude, irá tratar diretamente com essa pessoa. Deus ele não gosta de condenar um pecador que não se arrepende. Na realidade, Deus ele gostaria que esse pecador se arrependesse e fosse salvo. Porém, o que distancia o pecador de Deus é a questão do pecado. Não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe somente pecado. Versículo de número 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Lê do engano quando nós pensamos que estamos enganando a Deus. Na verdade, o inimigo ele joga setas sobre nós e fazemos com que nós pecamos. E muitas vezes achamos que Deus não está vendo, quando na realidade Ele está mais próximo do que nós imaginamos. Quando nós pecamos, abre-se uma brecha. E essa brecha no mundo espiritual entra demônios, dá lugar a demônios. Então a sua casa ela vai ser habitada por demônios. Se você está pecando, se você está fazendo as vontades da carne, se você não está se dirigindo a Deus, se você não está orando, alimentando o espírito com a palavra, se você não está jejuando, né? A sua carne ela vai se tornar forte e irá vencer a briga. Porque existe uma briga no mundo espiritual também da sua carne contra o seu espírito. Se você alimentar o seu espírito ficará forte, bem nutrido. Mas se você alimentar somente a carne com TikTok, com descanso exagerado, com preguiça, com comer exageradamente também, várias outras coisas, Netflix, coisas que só agradam a sua carne, coisas que só agradam os seus olhos. Obviamente a sua carne vai estar bem nutrida. E numa luta entre a carne e o espírito, a carne sempre vencerá. Então, para você servir a Deus e ser fiel, existe a questão da renúncia. Às vezes Deus vai te pedir coisas que serão dolorosas, como deixar de fazer coisas que você gosta. Por exemplo, para estar orando, estar se consagrando, estar jejuando, estar lendo a palavra, né? Isso não são coisas fáceis de fazer. Isso são coisas para muitos prazerosas, mas para outras pessoas elas têm uma certa barreira, né? Uma certa resistência quanto a esse pedido de Deus. Versículo de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Com certeza Deus
Ele nos ouve quando nós clamamos, principalmente se nós tivermos fé. Se nós tivermos fé, nós vamos agradar a Deus e as nossas orações serão alcançadas. Deus irá ouvir as nossas orações. Não adianta você orar sem fé. Não adianta você orar duvidando. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus está me ouvindo? Porque a sua oração não irá passar do teto. Então, se você quiser agradar a Deus, se você quiser que a sua oração seja ouvida, você precisa acreditar que Ele já ouviu. Esse é o segredo. A questão da dúvida significa que você não tem fé o suficiente. E fé não é apenas na questão da oração. A fé é na questão espiritual diante das coisas que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, tem muitas coisas que lutam contra nós, lutam contra os nossos planos, mas você acredita veementemente que irá dar certo, mesmo que as pessoas ao seu redor elas não acreditam. Então isso é fé, você acredita e vai dar certo porque para você já aconteceu. Versículo 4: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse versículo 4 ele nos convida a fazer uma reflexão do que nós fizemos no dia. Ele nos convida a nós recapitularmos os nossos atos, o que falamos, o que pensamos, o que fizemos de certo e de errado. Pegar a parte errada das nossas ações e corrigir, para que no outro dia a gente possa ser 1% melhor, que a gente possa deixar essa questão do erro, do pecado, de falar palavrão, fazer coisas que não deve, agir de maneira impulsiva de lado. E nós devemos ser mais experientes, nós devemos ser mais ponderados, mais temperantes, nós devemos pensar antes de agir, antes de falar. Não é certo agir de forma impulsiva sempre, né? Nós devemos sempre analisar as situações que ocorrem, que chegam a nós todos os dias. Versículo 5: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O versículo 5 é oferecer sacrifício de justiça, é ser fiel, mesmo quando as pessoas não estão nos olhando, mesmo quando nós estamos sozinhos. Tem a ver com caráter, né? Mesmo com a nossa natureza pecaminosa, que sempre nos leva ao instinto de pecar, é possível ser justo, é possível ser fiel. Nós não somos perfeitos. Você pode olhar uma pessoa, você pode olhar um pastor hoje na igreja, ali à frente de uma obra, você deve pensar que ele não peca, deve pensar que ele não fala coisas que não deveria, que não pensa coisas, que não peca através de pensamentos. Nós estamos diante de um homem que é carne e osso, está sujeito a todo tipo de ataque, assim como nós. Obviamente existem pessoas que elas vigiam mais que outras, né? Além do que, vigiar ele vem antes de orar. Devemos vigiar sempre primeiro. Vigiar no sentido de que quando você for entrar no seu quarto, fechar a porta, você tem que conferir se a porta da frente da tua casa está fechada. Senão você entra para o quarto, fecha a porta, alguém entra na sua casa e vai te roubar, vai fazer algo ruim com você. Então, vigiar é nesse sentido. Vigiar também no sentido de quando você está no ambiente, você sempre deve estar alerta, porque há os ataques de todas as formas. Então, a questão da oração em pensamento, em mente, é uma situação de defesa. Você está vigiando e está orando. Aonde você estiver, você pode orar ali em pensamento, que também é uma prática de defesa contra o ataque no mundo espiritual. E ser sempre positivo, e ser sempre, aleluia, para frente, perseverante, esperançoso, com boa palavra nos lábios, e nunca falar coisas negativas, porque se você fala coisas negativas, fica mais fácil do inimigo te atacar e te vencer. Versículo 6: Há muitos que dizem:
Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Muitas pessoas elas estão desanimadas, elas se encontram sem esperança. Por muito se esperar, o coração ele acaba se entristecendo quando a sua vitória não vem, quando a luta que você está já demora muitos meses, muitos anos. Aleluia, fica fácil de você perder as esperanças, de você ficar desanimado. Isso é normal do ser humano. Mas Davi, ele está perguntando quem poderá trazer algo bom. E Davi pede que Deus mostre sua bondade e seu favor para iluminar e renovar o povo. Versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi diz que a alegria que vem de Deus é maior do que a alegria que as pessoas sentem quando tem muito dinheiro ou comida. Com certeza. Porque a paz de Deus sobre um lar humilde é muito melhor do que um lar que tem tudo e não tem a paz de Deus. Percebe? Quando o lar ele não tem a paz de Deus, fica difícil dormir à noite. Agora, quando um lar tem tudo, é cheio, a geladeira é cheia, você tem ali muitos quartos, muitas suítes, uma casa muito grande, mas não há alegria, não há paz de Deus ali, do que adianta, né? É melhor você comer uma salada com a sua família, numa casa humilde, onde tem Deus, onde tem a paz, onde a harmonia impera, onde tem amor, do que você estar numa casa grande, onde só tem contenda. Então não adianta muito, né? É você ter muito e não ter paz. É uma felicidade verdadeira e profunda, que não depende das circunstâncias. Pode estar caindo o mundo, você está seguro ali, na paz de Deus, você está ali firme, fixo no objetivo, que é fitar os olhos nos céus, fitar os olhos em Deus e focar nele. Nada mais lhe importará, apenas fazer a vontade de Deus, apenas amar a Deus e fazer a sua vontade. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi termina com uma linda confiança. Ele pode dormir tranquilo, porque sabe que Deus é quem o protege. Não é a riqueza, a força ou a segurança humana. É a confiança em Deus que traz verdadeira paz. É como eu expliquei no versículo 7, versículo anterior. Do que adianta você ter uma casa grande, você ter bens, você ter dinheiro, se você não tem paz? Se você não consegue dormir à noite, se você está na base do remédio? É muito melhor você ser humilde, ter a sua família ali humilde e a sua família junto, a sua família que se ama, que se ajuda, do que estar em uma mansão e não ter amor, não ter paz, não ter, aleluia, esperança. Então Davi expressa aqui a confiança total em Deus, porque uma casa ela pode ter câmera de segurança, uma casa ela pode ter cerca elétrica, uma casa ela pode ter muros altos, mas se não tiver Deus, em vão vigia as sentinelas. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, que Deus possa adentrar o teu lar, mas você precisa permitir que Deus entre. Você precisa convidar Deus a entrar no teu lar. Você precisa se converter dos teus maus caminhos, pedir perdão dos teus pecados. Você precisa, aleluia, se voltar para Deus, fazer boas práticas, né? Vigiar a língua, porque através da língua ela tem o poder de dar vida e dar morte. Então vigiar sempre no que for falar, vigiar sempre no que for fazer, no que está pensando, né? Guardar o seu coração, sobretudo o que você tem que guardar é o seu coração. Então o Salmo número 4 é muito poderoso. E eu deixo esse último versículo para você que não consegue repousar à noite, que não consegue dormir, que é um sono perturbado. Eu profetizo que o teu sono ele vai ser, aleluia, mais seguro, que teu sono vai ser mais leve, que tu vai conseguir dormir a noite inteira sem remédios, que tu vai repousar e o divino vai estar te protegendo, vai estar dentro do teu quarto, do teu lado, e não vai deixar nada acontecer contigo. Amém? Antes de dormir,
Ore o Pai Nosso, não é pecado orar. Antes de dormir, leia o Salmo de número 4 se você está ansioso, ansiosa, com medo, e tudo dará certo. Confie em Deus, entregue seus caminhos a Ele e tudo Ele fará. Graças a Deus e até a próxima.